Nossa, é muito difícil. Oi, Cláudia. Você já pode? Não, eu ainda estou conversando com o moço. Ai, não quero. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Calma, um podcast em que eu entrevisto pessoas que eu admiro para bater um papo sobre carreira, vida, ansiedades, felicidade e muito mais. Eu sou Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência UI, e vocês podem saber mais sobre a gente no i.digital, ou seja, WEE.digital. E hoje eu tive o prazer de conversar com Alexandre Cassim. Cassim é produtor musical, cantor, compositor e multi-instrumentista. E quando o assunto é produzir álbuns, ele é um dos maiores nomes do Brasil. Ele já trabalhou com artistas como Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, Tim Maia, Los Hermanos, Vanessa da Mata, Malu Magalhães, Erasmo Carlos, Dado Villa-Lobos, Marcelo Genesi e a lista continua. Além disso, Cassim tem 3 discos solo, e o último deles, Relax, tem a música que marcou o início da nossa agência, a UI. A música é a mesma que dá o nome ao álbum, né? É Relax, e eu recomendo muito, mas muito, que vocês busquem pelo clipe dele no YouTube. É uma das coisas mais sensacionais que eu já vi. É só vocês procurarem por Cassim, que é Kassin, de nariz, tá? Mas Relax. É só buscar por isso no YouTube. E só para vocês terem uma noção, hoje em dia, toda vez que a gente bate uma meta lá na agência ou fecha um projeto legal, essa é uma música obrigatória, a gente tem que tocar e todo mundo tem que levantar e dançar para comemorar. Então o Cassim marcou muito o início da agência e veio marcando os nossos momentos mais importantes, e fazer essa entrevista foi, além de muito simbólico, foi muito legal, porque o Cassim é um cara muito gente fina, tem várias histórias legais para contar, e eu espero que vocês curtam tanto quanto eu. Vamos ao episódio. Fala, Cassim, seja muito bem-vindo e obrigado por ter topado participar, cara. Obrigadão pelo seu tempo aí. Pô, obrigado, Henrique. Eu que agradeço. Cara, eu queria começar fazendo uma pergunta, mas eu vou contextualizar antes, que eu sou músico, né? E eu fiz faculdade de produção fonográfica lá na Estácio com Maírton Bahia, né? Que você deve conhecer. Sim, grande Maírton. Pô, adoro ele. Maírton é uma figura, cara. E assim, a faculdade em si não serviu de muita coisa para mim, eu acabei seguindo outra coisa da vida. Mas uma coisa que valeu muito, cara, era ouvir as histórias do Maírton, né, cara? Ele trazia as histórias dos artistas, histórias de estúdio. E, cara, a gente se divertia muito. Era uma mais engraçada que a outra, né, no final das contas. E aí eu queria começar perguntando se você lembra de alguma história engraçada de estúdio, essas coisas assim, ou de gravação, de artista. Você não precisa citar nomes, é claro. Cara, eu lembro, até acho que não caberia num programa ficar falando aqui de história de coisa, mas eu lembro de tudo. Eu lembro desde gente que tomou droga sem saber que era droga e passou um dia inteiro muito louco. É um negócio que é difícil, assim, porque estúdio de gravação você põe um monte de maluco trancado junto num espaço, né? Aham. E eles vão ficar ali por 10 horas. Então tem, tem tudo para dar errado e muitas vezes dá, né? Eu já vi briga em estúdio de um cara jogar uma guitarra no outro, eu já vi um pouco de tudo, assim. Caraca. Pô, essa do cara que não sabia deve ter sido louco, hein? Imagina o cara ficar o dia inteiro drogado, cara, assim, sem É, não, e saber. todo mundo achando ele engraçado, sabe? E ele Não não sabia sabia, por quê. pô, é um negócio perigosíssimo, né, cara? É verdade, é verdade. É perigoso. A gente tá rindo, mas é perigoso. Crianças não repitam isso em casa, né? É, não, nem um pouco. Tem um cara que trabalha comigo lá no estúdio, o Mauro Araújo. Trabalhamos lá, eu e ele. Ele fez estágio também e muitas pessoas que passaram por ali passaram pela Estácio. Eu sei assim que não é talvez a melhor faculdade de áudio, mas eu acho que muita gente boa passou por ali. Eu acho essa é uma iniciativa que eu apoio muito, sabe, do Maírton, porque eu acho que aquilo ali pô, uma coisa que mudou uma geração de áudio no Rio, assim. Ele conseguiu trazer a quantidade de gente que eu conheço que passou por ali
e que talvez não tivesse tido uma vivência de áudio, é uma coisa incrível, poder ter oportunidade assim de estar num ambiente que eu acho que a faculdade, mais até do que você aprende, depois que você entra na guerra do estúdio mesmo, é que aquilo vira alguma coisa, mas eu acho que mais do que você aprender, é você ter a oportunidade de estar com outras pessoas que estão querendo estar naquele meio. Então, uma faculdade serve muito para isso, né? Sim, com certeza. O Mayrton fez isso mesmo, né? Ele acabou desbravando ali um caminho que a galera não estava explorando aqui, né? Pelo menos na época eu não lembro de ter. Tinham cursos, né? Mas não tinha nada que te desse um diploma, né? Que você pudesse usar depois e colar na parede de casa com orgulho. Cara, quando eu comecei a trabalhar em estúdio, e foi muito cedo, você não tinha nenhuma educação formal sobre isso, sabe? Sobre áudio. E Uhum. era uma coisa muito difícil, assim, muito difícil de ter acesso à informação. Era um período pré-internet, então você não conseguia, assim, ter uma literatura em português daquilo. Eu acho que esse negócio, assim, de haver uma... Isso é um passo que hoje as pessoas, talvez, com uma coisa toda da internet, você vê tudo que está acontecendo, é uma coisa fácil. As pessoas não sabem como era isso antes, sabe? A literatura que... O Maírton foi bastante desbravador e o Solon do Vale também. O Solon Uhum. foi uma figura importantíssima, assim, escrevendo aqueles livros e levando a revista Áudio, Música e Tecnologia adiante, assim. Essa literatura em português sobre áudio, sobre acústica, era muito difícil, cara. É verdade. Eu conheci o Saulo também. Eu fui num workshop dele e a gente estudava na faculdade, tinha aula de acústica e a gente estudava pelo livro dele, né? E me ajudou muito também, porque quando eu quis montar um estúdio na casa dos meus pais na época, porque eu era baterista, então imagina, né? Os vizinhos ficavam loucos. E o livro dele foi o que me guiou para fazer 100% do trabalho, assim. E era engraçado, né? Porque eu chegava com as teorias para os pedreiros e os caras não acreditavam, né? Falavam, não, tem que ser duas paredes, elas não podem encostar em ponto algum. Os caras, não, como é que a gente vai fazer isso? Era engraçado, eles não entendiam, né, cara? Eles falavam, não, mas não tem como. Aí eu tive que demitir o primeiro, porque o cara tava botando vários pontos ligando uma parede à outra, e não podia, porque senão passa vibração, né? E o cara não entendia por quê. Aí eu consegui um outro que. Aí ele tocou o projeto direitinho, foi 100%, e o estúdio, pô, foi ótimo. Eu consegui estudar até de madrugada. E estudar bateria de madrugada é um privilégio que Pô, poucos têm, né? isso é difícil, né? É. O Solon foi engraçado, ele veio me entrevistar lá para a revista, e ele entrou no meu estúdio e falou assim, você tem um problema de ringue em 4K aqui nessa sala, né? Na hora que ele abriu a porta, eu falei assim, caramba, esse cara vai ser meu amigo o resto da vida. E foi isso que aconteceu. A gente se falava muito, cara. A gente, pô, ele era um amigo querido, assim. Legal. E, cara, aproveitando que você falou aí do início, né, que você, quando você entrou, as dificuldades, que não tinha literatura, não tinha nada, né? Como é que você foi parar nesse mundo? Assim, você já era Eu fui músico? parar nisso, assim, quando eu tinha 8 anos eu comecei a tocar, tocava violão, e depois com 10 anos eu tinha um vizinho no andar de baixo chamado Edson Lobo, é casado ainda hoje, né, com a Tita Lobo. Eles são assim, eles que me puseram na música mesmo. Uhum, O Edson é contrabaixista, tocou com todo mundo desde a época da Bossa Nova, assim, tá até hoje. E a Tita é uma compositora e violonista, eles são incríveis, assim. E uhum. eles, assim, me pegaram para criar. Eles tinham filhos da mesma idade, Ronaldo, João Paulo e Fernando, e eu batia com a idade do meio, do Ronaldo, que é um baixista e guitarrista excelente também. E aí eles começaram a ensinar os filhos e algumas pessoas da turma dos garotos, assim, a tocar. Legal. Então eu tive essa sorte. E eles, como eram da turma da Bossa Nova, semanalmente tinha uma galera da Bossa Nova tocando lá. Então eu conheço o Donato dali, Legal. e com quem eu convivo até hoje. Lembro de ver assim Wanda Sá, Edu Lobo, essas pessoas tocando na sala da casa deles.
e tocando assim, sem uma preocupação de estar fazendo um show, assim, tocando para se divertir. Então a minha primeira vivência musical foi essa, e em casa meu irmão era discotecário. Então eu tinha essa relação assim com aprender a tocar e ficar vendo essas reuniões musicais que aconteciam embaixo e esse amor pela música gravada. Uhum. E para mim, eu sempre tocava junto com os discos. Eu tinha, assim, acho que até hoje, assim, eu tenho um prazer da audição dos discos mais até do que tocar sozinho. Eu não sou aquela pessoa assim, que fica em casa tocando, sabe? Aham. Isso nunca me atraiu. Sempre me atraiu a coisa da música gravada e como fazer certas coisas e a execução daquilo. Aquilo sempre me atraiu desde cedo. Eu comecei então a trilhar um caminho assim de tocar e comecei a tocar até, sei lá, em piano bar, karaokê, qualquer coisa Ah, que pintava, né? uhum. Fui emancipado com 15 anos de idade e porque já estava assim trabalhando e tocando, comecei a trabalhar com 12 anos. As Uhum. coisas lá em casa não eram assim muito fáceis, então ajudava com uma grana na casa. Aham. E quando eu tinha uns 16 anos, me contrataram, isso parece que eu estou falando dos anos 60, mas isso era nos anos 80 no Brasil. Me contrataram como músico de um estúdio de gravação aonde eu tocava baixo, eu era assalariado. Eu ia Caramba. lá segunda, quarta e sexta e eu tocava qualquer coisa que o cara quisesse gravar. E tinha uma banda assim, era ótimo, foi uma experiência incrível, né? Imagina, você tá com, sei lá, com 16 anos, gravando 3 vezes por semana, ganhando um dinheiro para aquilo, eu deixava o meu baixo ali Uhum. e, e voltava ali, já estava tudo montado, ficava montado. Legal. Então gravava de tudo, gravava jingle, disco de forró, disco romântico, qualquer coisa que passasse por ali. Maneiro. Aí, fazendo esse negócio, teve uma hora que eu fui me interessando pelo mundo do áudio e fui me aproximando do engenheiro de som. E o cara que era o dono do estúdio, quando ele estava com muita coisa para fazer, ele começou a ver em mim uma pessoa em quem ele podia confiar assim para tocar certas coisas. Então, tinha coisas que ele começou a passar para mim, porque ele via que eu gostava de ver as coisas organizadas assim dentro do estúdio. Eu comecei a ir mais para a mesa de som e ter alguma relação com aquilo e aprender como se microfonava, aprender esse tipo de coisa. Tudo isso eu aprendi ali. Eu fui aprendendo já trabalhando. Então, ao mesmo tempo que eu estava, sei lá, trabalhando como músico, eu estava aprendendo a coisa da engenharia de áudio e aprendendo a coisa de produção. Depois eu fui morar em Nova York. Meu pai é Uhum. americano e minha mãe, quando se separou dele, casou com outro americano. E eu fiquei lá 1 ano e meio, quase dois. E quando voltei ao Brasil, com 19 anos, eu fui contratado pela TV Globo para fazer parte daquele programa Brasil Legal. Eu Uhum. tinha feito uma trilha sonora para Débora Coker, junto com Chico Neves, que foi um grande professor para mim, que também assim ia para casa dele para observar ele gravando, e ele me ajudou muito. E aí dali me contrataram para Globo. Fiz uma peça do Luiz Fernando Guimarães, que era meio um especial, uma coisa assim meio musical, tinha que fazer canções e tudo. E a Uhum. Regina Casé era a diretora, ela gostou do meu trabalho e me chamou para Globo. Ah, legal. E o que que você fazia no programa dela exatamente, cara? Eu fazia uma espécie assim de redação musical e às vezes viajava, porque aquele programa era um programa que viajava pelo Brasil gravando festas populares e ela entrevistava pessoas nas vidas delas assim comuns, né? Uhum. E aí às vezes eu viajava com o programa, às vezes eu organizava assim coisas que eu achava legais. É claro que tinha uma equipe de redação, então todo mundo se ajudava um pouco, mas às vezes eu falava: ah, tem essa banda aqui nesse lugar que é super legal, acho que a gente devia gravar. Uhum. E aquilo fazia parte do programa.
e aí fazia trilhas sonoras. Na Globo, quando você é contratado, você fica, você faz parte da emissora, né? Uhum. Então, digamos que o programa grave 8 meses por ano, nos outros 3 meses, além do mês de férias, você fica disponível para qualquer coisa. Aham. Então, isso para mim foi uma escola incrível, porque eu fazia o programa da Regina e nos outros 3 meses eu ia cobrir o buraco de alguém, sei lá, no Você Decide, em diversos programas, assim, Zorra Total. Eu passei por alguns programas, eu fiquei lá por 10 anos e, cara, fazia o que aparecesse, assim. Isso Ah, foi uma não. experiência incrível, assim, desde gravar bandas ao vivo e ter que mixar as pressas e ter uma data, ter que ter, assim, esse controle de como executar um projeto com rapidez e com tecnicamente efetivo, né? Aham. Pô, a Globo, para mim, foi a minha faculdade, foi a faculdade de áudio e de produção, assim, que eu não tive, sabe? Legal. Você ficou 10 anos lá, então, né? Fiquei 10 anos, fiquei dos 19 aos 29. Assim, você lembra de algum trabalho muito curioso que você tenha feito, cara, assim, muito diferente? Uma coisa que eu fiz que foi incrível, cara, eu tava com 20 anos, você imagina o que que é uma pessoa com 20 anos passar por isso, assim. Eu fui chamado para fazer vinhetas para um especial do Roberto Carlos. Cara, E eu tava assim, morrendo de maneiro. medo, né? Imagina, você com 20 anos, e aquilo era uma coisa assim. Era o Jorge Fernando, o diretor do especial, e ele gostava das coisas que aconteciam musicalmente no Brasil legal, aí me indicaram para fazer as vinhetas. E eu tava assim, apavorado. Aí rolou uma história que foi muito engraçada. E acho que eu posso contar aqui porque foi uma coisa incrível. Ele estava preocupado, o Jorge Fernando, de fazer uma coisa que tivesse assim meio uma montagem com as músicas do Roberto, mas aquilo tinha que passar por uma aprovação dele. Uhum. E, e aí ele falou: "Ó, amanhã você chega lá, chega uma hora antes, monta isso nessa sala de reunião, vai para a sala tal, monta tudo lá, para a gente tocar as coisas para o Roberto. Eu vou chegar junto com ele tal hora." Aí eu cheguei lá, montei, vi que estava tudo chegando, deixei assim a coisa. Quando eu acabei de montar, chegou o Roberto. Entrou na sala o Roberto Carlos, eu e ele sozinho na sala, assim, tudo bom, cara? Caraca. Aí eu falei, pô, tudo bem? Ah, você é o Cassim, prazer e tal. Ouvi as vinhetas, né? Toca aí pra mim. Aí eu meio sem graça, assim, né? Poxa, o Jorge pediu pra esperar, né? Porque ele queria ouvir junto com você. Ele falou assim, cara, eu que mando nisso aqui, toca esse troço aí. Aí eu dei um play assim nas vinhetas e ele adorou. Ele falou, pô, isso tá muito bom, como é que você fez isso? Ficou curioso, assim, era o início de uma coisa assim de samplers. Então eu Aham. tinha sampleado coisas dele posto num lugar, de um lugar para o outro, uma coisa assim de com bateria eletrônica, sabe? E aquilo naquela época ainda não era uma coisa assim muito em uso. Então ele ficou, pô, que legal. Ele estava curioso, assim, gostou. Ele falou assim, vamos pregar uma peça no Jorge Fernando. Quando ele chegar, você fica olhando para baixo e deixa que eu falo. Aí ele ficou assim, a gente, quando entrou, o Jorge Fernando tava eu e o Roberto, eu olhando para baixo assim com a cara de deu merda, né? E o Roberto assim, Jorge, esse negócio que você tá, essa direção que você tá querendo levar o programa, isso é um absurdo. O programa esse ano tá cancelado. Cara, Cara, o Jorge Fernando ficou assim, uma cara de pânico por um minuto. Ele, não, 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 brincadeira, brincadeira, tá ótimo. cara, imagina o que que se passa na cabeça e no coração de uma pessoa dessa, né, cara? Pô, imagina escutar aquilo do Roberto Carlos, cara. Caraca, muito louco mesmo. Pô, mas o Roberto, ele é um cara muito legal, cara. É mesmo. Quando eu imagino assim, às vezes eu fico imaginando, cara, como o mundo era louco, assim. O cara tava, sei lá,
dentro de uma sala, ele, o grande ídolo do Brasil, estava assim, 1 hora e meia numa sala comigo com 20 anos de idade, que não era ninguém, assim, totalmente na boa, né? Uma coisa, não sei se isso hoje em dia aconteceria desse jeito, sabe? Não sei se as empresas dão essa força a alguém começando tão cedo assim. Mesmo que a pessoa tenha muito talento, às vezes existe uma desconfiança se a pessoa vai ser capaz. Isso era uma coisa incrível da Globo. Os caras te jogavam numa fogueira, uma responsabilidade, assim, você tendo que responder a números de audiência e tudo com 19, 20 anos de idade. É incrível, assim, isso. Como ideia, né? Verdade. Tem uma coisa que você falou que é engraçado, né? Assim, que você começou a ter que cumprir os deadlines deles, né? Eu acho que deadline é uma coisa que separa os meninos dos homens também, né? Porque é a hora que você vai mostrar ali se você consegue entregar ou não. E acho que é onde todo mundo dá problema, né? Dá bug e acaba saindo, largando, não aguenta pressão, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, sobre o universo da produção musical e do áudio que é diferente da coisa de tocar. É claro que quando você está tocando também você tem que entregar, mas tem uma coisa que é a coisa industrial. Eu acho que esse aspecto industrial, ele é o que faz a diferença entre a pessoa estar realmente preparada ou não. Ela ter tido a oportunidade de passar por um processo industrial, de Uhum. entrega, de ter que acabar um negócio com um nível de exigência alto, em pouco tempo, em poucas horas, fazer isso, sei lá, 20 vezes ao longo de um mês. Uhum. Eu acho que aonde quer que isso aconteça é onde você começa a perceber um refinamento, sabe? Aham. E é uma coisa que eu vejo hoje em dia no Rio, e vejo, assim, estou falando do Rio como uma coisa hipotética, mas vejo assim que com a internet em geral as coisas vão ficando um pouco mais amadoras, né? Você Aham. consegue resolver uma coisa rápido com muito pouco, né? Então as pessoas vão ficando menos apuradas no nível técnico do que elas Uhum. precisam fazer. Eu observo assim com muita atenção, por exemplo, o universo da música gospel e do funk aqui no Rio, porque eu acho que são universos onde as pessoas precisam estar numa pegada industrial. Uhum. E vejo assim que os músicos se desenvolvem com uma velocidade e tem uma coisa assim de entrega que os outros gêneros hoje em dia não têm. É verdade. E os músicos gospel, né? Eles têm acho uma coisa também que o pessoal de fora da igreja não tem, que é a disputa, né? Assim, durante um tempo estranho da minha vida, eu frequentei uma igreja evangélica e nada contra, assim, até porque foi uma fase estranha mesmo da minha vida. E uma coisa que eu percebia muito era que os músicos eles disputavam para tocar ali, e eles disputavam quem tocava melhor também. Tinha uma disputa que podia se tornar uma coisa ruim, né? Mas assim normalmente era saudável, porque um queria ultrapassar o outro tecnicamente, e aí queria ser o cara principal do culto, sabe? Tem uma cultura de música que eu não vejo tanto, ou pelo menos da minha criação, né? Quando eu era músico, eu não tinha isso, assim. Depois, quando eu tive um amigo que era baterista, aí rolava uma disputa entre a gente, sabe? E que era saudável, porque ele ia estudar alguma coisa, eu queria estudar também, porque eu não queria ficar para trás. Eu acho que essa coisa de você ter mais gente, uma cultura de pessoas ali, né? Um grupo de pessoas tocando e tentando ocupar o mesmo espaço e tentando se destacar, isso faz bem, no sentido de desenvolvimento pessoal, né? Alguma competitividade é positivo, né? Porque você tendo. Eu vejo assim, por exemplo, até em volta de mim, uma pessoa que eu fiquei muito amigo assim de anos para cá é o Alberto Continentino, que para mim é um dos maiores baixistas do mundo. Uhum. Eu digo isso assim, eu conheço muitos baixistas, eu toco baixo também,
E eu falo isso não porque ele é meu amigo, mas porque eu acho realmente isso, sabe? Eu Aham. acho ele um baixista assim difícil de achar. E eu estar perto dele me faz tocar melhor. Eu reparo isso, sabe? Que com a convivência com ele faz com que eu toque melhor e não é nenhuma coisa competitiva. É, e tem uma coisa também que você falou, né, que você estava ali na sala com o Roberto Carlos, e eu fiquei pensando como essa cena hoje em dia seria diferente, né? Porque com essa coisa das redes sociais, ou você ou ele, ainda mais você com 20 anos na época, né? Se fosse hoje em dia, você estaria no auge, de repente, ali do uso de rede social e provavelmente rolaria a captação ali em tempo real, né? Fazer uns stories, fazer um... que era uma coisa que antigamente não existia, você não sabia nem o que a pessoa, o artista estava fazendo, né? Assim, você não fazia ideia de quando ele não estava no palco ali ou na TV, você não sabia o que estava acontecendo com o artista. Isso é uma coisa que eu ainda estranho um pouco, porque não a parte do artista, assim, mas eu sempre gostei desse aspecto do estúdio, de que o que você faz lá dentro é segredo, sabe? Sempre tinha Uhum. uma coisa assim de que o estúdio era um lugar que as pessoas tinham assim um negócio tipo ninguém sabe muito bem o que está acontecendo lá, tipo uma fábrica de salsicha, sabe? Você fala assim, cara, como os caras estão fazendo essa porra, eu não sei, mas tá gostoso, sabe? Sempre teve esse negócio um pouco assim, sabe? É. Tinha esse mistério, né? E Uhum. agora não, né? Agora chega, a pessoa tá ali no estúdio, não só assim. Às vezes eu tô no estúdio, cara, tem um cara fazendo um live e tem um cara do lado no Tinder. Caraca, preocupação zero com a parte dele, né, na Pois música. não é um saudosismo, mas é uma coisa assim cara, um pouquinho de concentração é bom, né? Verdade, ainda mais em estúdio, né, cara, que é difícil, né? Faz tudo bem que hoje em dia você pode acertar tudo, mas não é o ideal, né? O ideal é que você grave certinho. Eu acho que isso até, cara, vai virar uma outra coisa, né, daqui a pouco. Porque É. como que a gente faz, assim, música é uma coisa que as pessoas tendem a fazer de uma maneira amadora, né? Uhum. Assim, o seu primeiro ímpeto, tô falando não amador assim, o seu primeiro ímpeto de fazer música, ele é um ímpeto de você querer fazer parte daquilo, não pelo dinheiro. E na verdade as pessoas que trabalham com isso, elas têm esse ímpeto. Elas estariam fazendo aquilo de qualquer maneira, sabe? Uhum. Óbvio que uma hora você tem a oportunidade de seguir fazendo, ou você não tem a oportunidade de fazer aquilo, aí você vira uma outra coisa e continua tocando, ou para de tocar ao longo de um tempo. Mas assim, o ímpeto, a ideia inicial, o combustível, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele é o mesmo para todo mundo. Sabe assim, o que move a É, pessoa fazer parte daquilo é a mesma coisa. Então eu verdade. acho que esse negócio aí, do jeito que está hoje, enquanto aonde não tem esse aspecto industrial, vai tender a ter mais gente e mais amadores assim. Uhum. Essa era uma questão que eu queria falar com você, inclusive, porque outro dia eu ouvi até um termo que eu achei interessante, que é The Good Enough Media, né? Que Uhum. tradução livre seria a mídia boa o suficiente, né? E isso muito voltado para artistas que lançam álbuns gravados no celular, ou até mesmo, acho que foi o Drake não, foi outro rapper que lançou um CD que a foto da capa, ele tinha tirado com iPhone, e ele Uhum. divulgou isso. Então, assim, antigamente você tinha uma produção, ou você contratava um artista, e agora o cara tava, tipo, lançando o álbum dele com uma foto que ele tirou no iPhone dele, né? E tem essa tendência, inclusive pessoas que lançam músicas no YouTube, por exemplo, a própria Malu Magalhães, né, que você produziu, ela começou assim, né? Ela botava os vídeos dela, acho que no YouTube, se eu não me engano,
e aquilo foi crescendo de uma maneira, assim, né, incrível, e ela foi chamada para programas de TV, enfim, aí acho que a carreira dela foi crescendo, né? E como é que você encara isso tudo, assim, sabe? Tipo, esse processo mais, talvez, não sei se é mais natural, mas ao mesmo tempo mais amador, e uma pessoa que pode fazer sucesso sem nunca ter passado por um estúdio antes, por exemplo? Eu acho, na verdade, cara, eu acho positivo. Uhum, Eu acho muito positivo a ideia ser uma coisa acima da técnica. uhum, Porque eu acho que no fundo, técnica é uma coisa que quem quer ter técnica faz, mas aquilo não é a principal coisa, sabe? aham, E eu acho que assim, a ideia de que uma boa ideia consegue te levar a lugares, eu acho muito positivo. é, Então eu não consigo ver o mundo assim de hoje como uma coisa negativa. Eu acho que tem, pô, eu fico vendo aqui na internet, tem música incrível acontecendo em todo lugar e o tempo todo, uhum, né? Você olha assim no Instagram, tem um menino de 10 anos, produtor, mandando ver, tocando baixo e você começa a ter noção de fenômenos assim ao redor do mundo, né? sim, Eu acho que isso é, diminui a distância. A parte que eu acho engraçada, esse aspecto é o aspecto que eu acho negativo, é que o valor de uma ideia ele agora é relacionado ao número de views e uhum, não à qualidade artística. Então, assim, paralelamente a isso, essa parte eu acho negativa, porque eu acho que às vezes tem um cara fazendo uma coisa absolutamente genial e que num modo assim de uma amostragem muito grande, tipo o Spotify ou tipo o YouTube, mesmo que ele esteja fazendo aquela coisa genial e que aquilo tenha um número de views irrelevante, porque não é um número de massa, uhum, aquilo vai ser considerado uma coisa menor. sim, E isso eu acho que é muito cruel para a música, porque isso gera uma coisa de que toda e qualquer música mais pobre talvez não seja o termo, mas assim menos interessante, mas que tenha uma coisa mais imediata de coisa. É claro que a música sempre foi um pouco assim, mas havia alguma arte em você conseguir colocar uma coisa interessante numa música popular. uhum, E hoje em dia isso aí está se perdendo. uhum, Então, estou falando isso sem preconceito algum, porque eu estou falando isso assim, eu fico de olho em tudo que está acontecendo, sabe? uhum, Desde, sei lá, músicos virtuosos até funk 170, funk 150. Eu tenho ainda um prazer enorme de consumir música, eu acho que isso que me faz continuar fazendo o que eu faço. Mas esse aspecto assim de que as coisas são niveladas por baixo, isso eu acho ruim. entendi. É, tem. É porque também é como as pessoas julgam o sucesso, na verdade, né, da pessoa, do outro, né? Então, você pega, sei lá, um artista que tem milhares de views e um que está fazendo, às vezes, um trabalho incrível e tem poucos, parece que ele é menos bem sucedido, né? Então, E é esse aspecto que eu acho que a coisa em algum lugar fica um pouco mais pobre. é, Porque, sei lá, se você. É como se de repente tudo fossem só os hinos de futebol, fosse. Assim, você só tem a Coca-Cola, você não tem as coisas. Você fica com uma coisa muito rasa, sabe? sim. Mas eu acho que também é como a gente também escolhe enxergar, eu acho, porque não necessariamente alguém que tem menos views, ou, né, assim, tanto o Spotify, YouTube, seja qual for a plataforma, é, isso talvez não desmereça o sucesso que aquela pessoa alcançou, porque se ela atingiu o nicho dela, e o legal da internet é isso também, né, que você tem pequenos
nichos muito específicos. Então, se você quer saber sobre, sei lá, eu quero encontrar pessoas que são apaixonadas por caneca de café. Você vai encontrar ali algum grupo, algum lugar que as pessoas vão discutir a beleza das canecas de café pelo mundo, né? E o problema, eu acho acho que é o problema maior de como as pessoas enxergam o próprio sucesso, né? E como elas medem isso, porque elas podem encontrar pessoas que amam o que elas fazem e se conectarem, né, ali com aquela tribo, com as pessoas que têm os mesmos gostos e que valorizam o trabalho que ela faz, e isso trazer felicidade para ela e de repente ter algum público ali de alguma forma tentar monetizar em cima disso. Ou a pessoa pode se comparar com uma pessoa que é popular, né? E ficar o tempo inteiro se colocando para baixo, achando que ela nunca vai atingir aquele sucesso, de repente não vai, porque o negócio dela é para atingir essas pessoas específicas mesmo. Então, tem uma frase que eu gosto muito que você tem que ser dono da régua que mede seu próprio sucesso, né? Que não deixa o mundo falar para você Não, o que é o seu sucesso. isso que você está falando é o que eu concordo. Mas o fato, assim, na vida real, e eu vejo isso porque, assim, eu trabalho com áudio, eu vejo muitas vezes uma pessoa que tem alguma história e uma construção de uma carreira sólida ser mastigada e ser posta de lado, assim, Uhum. por um meio que é cada vez mais efêmero. É disso que eu estou falando. Verdade. Porque, assim, com essa coisa de tudo ser efêmero e rápido, e uma coisa que se consome rápido, o que acontece efetivamente é que a pessoa não tem a oportunidade dela melhorar no que ela faz e viver daquilo. Uhum. Então, cada vez mais as pessoas que estão numa banda ou fazendo alguma coisa artística, elas têm menos a possibilidade de viverem daquilo. É Porque ela verdade. não consegue ter uma longevidade na carreira dela, sabe? Uhum. Eu vejo isso, eu estou falando não de mim, assim, porque eu acho que eu já consegui realizar coisas e nesse negócio que você faz é um conjunto da obra, né? Uhum. Então, sei lá, você já realizou coisas, as pessoas te chamam. Eu continuo trabalhando, trabalho com gente nova, com gente da minha idade, com gente mais velha. Eu não estou falando uma visão pessimista. É uma observação mais de que eu vejo menos chance hoje em dia, e isso me preocupa, de uma pessoa com 20 e poucos anos conseguir chegar na minha idade, eu estou com 46 agora, vivendo exclusivamente de música. Uhum. Assim, essa oportunidade que eu tive na vida, eu não consigo enxergar que alguém com 20 anos tenha tanta possibilidade assim, entendeu? Entendi. É. Mesmo assim, observando fenômenos recentes. Se você pensar, sei lá, pensa em algum fenômeno recente. Ih, rapaz, eu sou bem out disso. Vamos ver assim, sei lá, Nego do Borel, abstratamente. Sabe, tipo assim, um fenômeno assim, recente, o cara tem grandes gravações, tem sucesso e tal. Imagina ele daqui a 20 anos, sabe? Que longevidade Uhum. isso vai ter, É. qual possibilidade a vida vai dar a ele de que ele se sustente, o que é que vai apontar que essas pessoas sejam, daqui a 20 anos, ainda estejam vivendo disso, entendeu? Mas também as coisas são como são, né? A gente vai se adaptando, né? Vai se A adaptando à realidade. sociedade vai mudando. Verdade. Cara, queria te fazer uma pergunta aqui, que é talvez a pergunta mais importante desse bate-papo. Tô brincando, mas. Cara, de onde veio a inspiração pro clipe de Relax, que é a melhor coisa que eu já vi? Pô, obrigado. Cara, a primeira vez que a gente viu esse clipe, um amigo meu me mostrou, ele é produtor musical também, e ele curte muito o seu trabalho. Ele falou, cara, você já viu esse clipe? A gente ficou vendo, acho que a gente viu umas 3 vezes seguidas, assim.
E isso eu levei lá para minha agência e virou o hino da agência. Assim, a gente ouve agora toda vez que a gente vai comemorar alguma conta ou alguma coisa, alguma campanha que deu certo, todo Toca mundo essa tem que música. levantar, a gente toca, bota o clipe e todo mundo tem que dançar juntos, sacou? A agência inteira, ninguém pode ficar parado. Cara, eu preciso ver uma. Pô, você precisa filmar isso um dia pra mim, pelo amor de Deus, né? Vou filmar e te mando. Agora tem que esperar voltar, né? Pra agência, mas. Ou um dia que tiver uma conta assim que você sabe que vai fechar, eu apareço lá com a galera. Porra, aí vai ser maravilhoso, cara. Vamos armar Vai essa. virar. Cara, eu tava fazendo essa. Na hora que eu pensei esse clipe, eu imaginei assim uma mistura de dois clipes Uhum. que eu queria refazer. Esse clipe foi feito na parte de trás do meu estúdio. Eu botei uma tela de croma e a gente fez tudo lá. Caraca. Tinha a ideia, assim, mais ou menos do que eu queria que acontecesse. E eu chamei o Fábio Aldi, que é um amigo meu que fez a capa do disco e fez os outros clipes também. E ele arrebenta, assim, super fotógrafo, super bom diretor. Aí eu falei, Fábio, tava pensando em fazer um negócio mais ou menos assim, tipo, falei pra ele da ideia. Aí fomos para lá e ele é um espaço mínimo, sabe? É um espaço pequenininho com uma tela de croma. E a gente falou assim, cara, vamos fazer um negócio. Eu queria fazer tipo aquele clipe do Jacksons, do Can You Feel It? Uhum. Porque eu sempre fico um pouco fascinado assim com essa estética dos anos 80, Aham. que parece que os clipes têm cocaína saindo deles, sabe? Então, assim, tem uma coisa que de repente é um período da humanidade que as pessoas achavam legal ter um cara jogando um pó sobre a cidade branco, sabe? Aham. Ou sei lá, tipo aquela parada, o Clube da Criança, tem a música Felicidade está embaixo do seu nariz. Uma coisa assim nessa década, ou no início da década de 80, os caras estavam falando de cocaína em qualquer lugar, né? Só se abrisse uma oportunidade, a gente colocava, né, a cocaína. É assim, para criança, como um negócio meio de fantasia, né? Tem muita esse pó de pirlim-pim-pim. Aham. Eu queria que o clipe tivesse esse, assim, citasse esses clipes. E eu não tenho relação alguma com cocaína, para falar a verdade, mas eu achava que aquilo era uma coisa curiosa. É. Esse clipe e o clipe do Earth, Wind and Fire, que eles Hum. dançam com aquelas coisas que vai passando, vários deles faz uma sombra deles mesmos. Aham. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma coisa assim, só que tosco, tipo, tudo feito assim com croma, com. Porque isso era outra coisa, né? Na época que os caras fizeram esses clipes custavam, sei lá, US$ 1 milhão, né? Aham. Para o cara usar toda a tecnologia de efeitos especiais. Hoje em dia você consegue fazer com After Effects. É muito louco. A criança pega e faz, né? E bota no TikTok. E tá igualzinho, sabe? É verdade. Se bobear, tem um filtro, né? Que você faz isso no Instagram, no TikTok, assim, que você só bota e já tá fazendo efeito, né? Então aí a ideia era meio essa, era de fazer um negócio baseado numa época específica, até porque a música tem um pouco esse negócio também, ela é pensada, ela é como se fosse uma música de 81, 82, né? É muito bom. Assim, eu recomendo todo mundo que ainda não assistiu, por favor, YouTube, bota lá, Relax Cassim e divirtam-se, porque, caraca, eu já vi, eu acho que eu devo ser responsável por 50% dos views ali do. Mais ou menos, em média. Por baixo, deve ser por aí. Pô, você até me anima de fazer mais clipes, cara. Pô, faça, cara. Pô, pelo amor de Deus. É muito bom, cara. E, assim, e é isso. É uma mistura de uma época que traz uma nostalgia, né? Embora eu tenha nascido nos anos 80, assim, eu consumi muita coisa dos anos 80. Então, mesmo que depois, né? Hum. E então, assim, você traz essa nostalgia, ao mesmo tempo é muito caricato, né? Então, assim, e cada cena, cara, é muito genial, cara. Eu não vou falar porque senão eu vou fazer spoiler aqui, dar spoiler pra galera, tem que assistir porque é sensacional. Muito bom. Cara, eu queria te perguntar sobre um disco que você lançou e que eu fiquei bem curioso,
o que eu li, pelo menos, é que você tocava ele com Game Boy. Free USA, acho que é isso, né? Eu fiz esse disco, eu fui numa viagem ao Japão. Cara, foi uma comédia esse negócio, tudo parecia um filme, assim. Foi logo quando começou a guerra no Afeganistão, assim, quando os caras começaram a procurar o Osama Bin Laden. Caraca. E a gente estava fazendo uma turnê com mais dois pelos Estados Unidos. O último show foi o dia que começou a guerra, tava um clima horrível, assim. Caramba. E tinha essa coisa, assim, de Free Iraq, Free Afeganistão, tipo essa ideia, assim, sabe? Uhum. E eu passei pelos Estados Unidos, né, nessa turnê e cheguei no Japão e era uma época assim que você não andava com laptop muito. Eu Uhum. estava indo para lá para produzir um disco de um artista japonês e quando eu cheguei o cara falou assim, cara, eu com um problema aqui, acabou que a gente se comunicou, mas depois você não respondeu, tô tentando falar contigo há um tempo e, e o cara não assinou com a gravadora. Caraca. O cara me falou isso no aeroporto. Caraca. E eu falei assim, pô, mas e agora? O cara falou, então, aqui tem duas demos de dois artistas que assinaram com a gravadora que eu queria ver se você topava produzir. Se você topar, a gente até faz os dois discos. Hum. Mas vê aí, se você gosta, vai pro hotel, dorme e tal. Aí eu fui depois pro hotel, ouvi, achei aquilo legal. E você já estava no Japão ou você estava nos Estados Unidos ainda? Eu estava no Japão e eu cheguei no Japão com essa notícia, eu ia passar lá, sei lá, 2 semanas, 3 semanas e ia voltar para casa. Uhum. E aí fui para fazer um disco, acabei fazendo dois, só que entre eles tinha um intervalo de 3 semanas. Caramba. Então eu fui para ficar um tempo, eu fiquei muito tempo, sabe? E a Caraca. única coisa que eu tinha, que tinha chegado logo antes de eu sair, era esse negócio que você podia acessar um Game Boy e programar como se fosse um sequencer. Uhum. E aí isso era o que eu tinha de instrumento no Japão, não tinha mais nada. Caraca. Então, nesse tempo que eu fiquei lá, eu tava com algumas músicas na cabeça, eu ia fazendo nesse negócio, que era o meu instrumento. Quando eu cheguei de volta no Brasil, eu tava com o disco pronto. Eu, eu, eu dei rec assim para gravar, gravei as vozes, mixei tudo no mesmo dia. Eu fiz o disco inteiro em um dia, Cara, entre a gravação e a mixagem. E aí lancei esse negócio e excursionava com aquilo. é mesmo, você chegou a fazer tudo. Cheguei a fazer. Eu fui até, sei lá, aquele festival Sonar em Barcelona. Aham. Foi um disco que saiu bem, que tinha. Assim, não tinha ninguém fazendo aquilo no mundo, né? Então, tinha uma curiosidade sobre aquilo. Eu consegui viajar bastante com esse disco, foi super legal. Ah, legal. Foi em 2005 isso? Acho que sim, cara. Ah. Foi muito E, por aí. e como é que foi, cara, no Japão? Porque um dos meus sonhos é visitar o Japão, assim, mas eu acho que um dos meus sonhos é visitar o Japão nessa época, para a internet, sabe? Nessa época de hoje em dia, Não, antigamente, porque assim, com a internet você assim, é muito bom, porque você consegue planejar muito melhor suas viagens, pô, mas é em mais fácil compensação. hoje, cara, ir ao Japão do que era. Não, sim, eu acho que mais fácil, entendeu? Mas eu acho que tira um pouco da surpresa de você chegar num mundo completamente diferente, né? Que o Japão era outro mundo, né? Como é que foi essa. Sim, mas era outro mundo e você, assim, ninguém falava inglês, não tinha nada escrito romanizado. Caraca. E assim, você queria procurar uma loja de disco, você tinha que ir com um mapa. Era tipo um negócio meio arqueológico, sabe? Hoje em dia é tranquilo, né, cara? É Você já voltou ótimo. lá? Eu tenho duas filhas no Japão, Henrique. Caraca, sério mesmo? Eu vou muito ao Japão. Caraca, eu não sabia dessa, não. Eu tenho duas filhas japonesas, eu fui casado com uma japonesa. Você conheceu nessa viagem? Nessa primeira viagem? Não, conheci antes, conheci em Nova York Uhum. e a gente acabou se casando, tivemos duas filhas. Ela morava aqui, daí a gente se divorciou e ela continuou morando aqui. Aí a mãe dela teve um AVC e ela teve que voltar para ajudar a mãe e levou as meninas. Então, minhas filhas estão lá de volta já fazem 4, 5 anos. Caramba.
E aí eu fico indo, eu vou ao Japão uma, duas vezes por ano, pelo menos. Rapaz, você vê que a vida é tudo uma questão de perspectiva, né? Porque eu tenho uma filha que mora em Roraima. E eu acho longe pra caramba, mas acabei de perceber que nem é tão longe assim. Cara, eu virei aquele caso entre os amigos que é até engraçado, assim, tipo, quando alguém se separa ou que tem essa situação, assim, a pessoa me liga e fala assim, pô, tá foda, não sei o que lá. Cara, mas quando eu penso na sua situação, porque assim eu virei o caso que o caso é tão extremo É, que não tem nem assim, não tem nem como começar a competir, sabe? Com qualquer pessoa, assim, eu sei que eu vou ganhar. é verdade. Então, mas é engraçado porque a gente também vai aprendendo, né? Eu falo com a minha filha todos os dias, cara. Eu falo com elas pelo FaceTime. Tem essa vantagem hoje, né? E, e elas, eu tenho outro filho, elas brincam com ele, tipo, deixa o iPad em frente. É muito doido isso, né? É, é muito diferente. Outra época, né? Totalmente. É uma época que o cara é criado com a irmã virtualmente. É. E é engraçado porque se você lembrar, né, de quando a gente via algum tipo de tecnologia com esse na TV, a gente achava que era tão longe, né, tão distante, e que quando isso acontecesse, ia mudar assim nossa vida do dia para a noite. E como as coisas vão acontecendo naturalmente, e a gente se acostuma muito rápido, eu comecei a perceber o quanto tinha mudado muito tempo depois, sabe? É assim. Porque eu já tinha acostumado com tudo. Eu falei, beleza, agora a gente faz Skype, agora a gente faz pelo celular mesmo, FaceTime, não sei o que e tal. E de repente eu falei, cara, eu lembro de eu ter visto um episódio nos Simpsons, que era o telefone de casa, era o telefone fixo, que eles atendiam e tava no futuro, né? E eles falavam com a Lisa, eu não lembro, ou com a Maggie, que era a bebezinha, na faculdade, sabe? E falando por TV, assim, né? Um telefone preso na parede de casa, olha como é que era a concepção, né? Era preso na parede de casa, como se fosse um telefone fixo que tinha uma TV. E eles se falavam. Eu falei, nossa, o dia que isso acontecer, caraca. E não, aconteceu e tá todo mundo aí, normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o ser humano se acostuma com qualquer coisa, né, cara? É, Isso impressionante. o cara perde uma perna, continua vivendo. E tem um amigo meu que fala isso, ele não tem WhatsApp, né? Ele decidiu que não ia ter WhatsApp na vida dele. E aí quando falam assim, mas como é que você sobrevive? Ele falou, cara, eu sou da época em que as pessoas não tinham telefone celular e marcavam e aí os encontros aconteciam. Então assim, se você quiser marcar comigo, você vai dar um jeito. É, ele tá certo, né? É. E ele tira um peso ali, né, de input que chega de WhatsApp, que é uma loucura, né? Assim, é difícil, às vezes, lidar com tanta coisa, tanta mensagem que chega e o imediatismo que as pessoas esperam, né, também. Isso é uma loucura, né? Ao mesmo tempo, você consegue resolver um monte de coisa, isso é ótimo, né? Sim, tudo tem lado bom e lado ruim, né? Não tem jeito. Faz parte da vida. Cara, eu queria perguntar qual foi o artista que você mais gostou de produzir, ou os artistas, né, assim, mas qual foi, sei lá, o que você tem mais orgulho, sabe? Alguma coisa assim. Cara, esse negócio é muito doido, assim, né? Porque os discos Isso é uma coisa, assim, sobre produção e sobre estúdio. Mas quando você está fazendo um disco, você está fazendo... É mais um dia de trabalho, sabe? Uhum, Os discos, eles ganham a dimensão que eles ganham depois. uhum. Enquanto você está fazendo, você tem discos que você fala assim, cara, isso aqui tá demais, isso aqui vai ser uma loucura, não sei o que lá, não acontece nada. Aí tem discos que você faz assim, que você fala, isso tá legal. Aí quando você ouve pronto, você fala, pô, ficou bom. Aí de repente aquilo é um grande sucesso. Então é muito difícil de você medir o que vai ser uma coisa ou de ter coisa. Eu até, sinceramente, eu acho bom no estúdio, o estúdio não está envolvido dessa aura, sabe? De que eu acho que você tem que poder correr atrás do negócio ficar bom, independente de quem é a pessoa que está ali. Uhum. Mas dito isso, eu eu tenho uma grande lembrança assim do disco que eu fiz com Caetano e com Jorge Maltner Uhum. e principalmente dos papos
da parte paralela, né, ao disco, porque o Caetano e o Maltner são duas das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, Legal. tá no estúdio com eles dois e, na verdade, acabar de gravar e os caras ficarem conversando sobre todos os assuntos do mundo, aquilo foi uma coisa incrível. Eu tenho uma grande lembrança assim dessa época. Legal. Eu ia perguntar isso mesmo, assim, mesmo sem pensar na parte de lançamento, depois, assim, mais na experiência, porque o estúdio você fica muito próximo das pessoas, né? Sim, Talvez não hoje em dia, né, com as lives acontecendo no meio da gravação, mas antigamente, quando não tinha isso, pelo menos, você fica muito próximo ali, né? As pessoas se conectam e conversam muito. Eu lembro eu gravei 2 discos na minha vida, não como produtor, como músico mesmo. E uhum. a parte mais divertida era a conversa da galera, com o produtor, com o técnico de som, assim, as histórias. Isso era tão legal, cara. Isso ainda é legal. Isso aí não vai deixar de ser legal. Verdade. Eu acho que essa parada do estúdio, ela tem um negócio que, quando você tem mais de uma pessoa num ambiente pensando sobre música, cada um ouve de uma maneira diferente, sabe? Uhum, Eu não acho que quando uma música toca, todo mundo está ouvindo a mesma coisa. verdade. Eu acho que a música, ela sai da caixa, tem uma pessoa que está prestando atenção num negócio, tem uma pessoa que está triste e ouve aquele negócio e começa a chorar. É uma experiência pessoal e coletiva ao mesmo tempo. Mas ela Uhum. nunca é uma coisa assim de que se você botar assim para coisa e falar assim, o que você está sentindo com essa música? Cara, cada um está ouvindo uma coisa. Verdade. E também assim, em termos de arranjo, até se você botar três pessoas para mixarem uma faixa, você vai ouvir três músicas diferentes. É verdade. Assim, tem um que vai achar que a voz está alta, tem um que acha que a guitarra é mais importante, tem um que acha que a música é sobre ritmo. Aquilo para cada um bate um negócio, então não tem homogeneização nessa hora, e tem um negócio que é assim, as pessoas juntas num negócio musical e vivendo um ambiente, aquela junção de pessoas é um ambiente muito interessante, porque mesmo a pessoa que não está trabalhando, a opinião que ela tem sobre a gravação, ela muda a gravação para as outras, né? E você lembra de algum que tenha sido, você não precisa falar nome, é lógico, assim, mas que tenha, não sei, que tenha sido mais difícil mesmo de lidar, que tenha temperamento mais complicado? Não, eu nunca tive uma situação, graças a Deus, assim, de ter tido alguém sendo arrogante comigo, assim. Mas eu já tive em situações que existiam tensões dentro do projeto, sei lá, tipo, era uma banda e aí tinha um problema entre a banda, ou sei lá, um casal, aí tem um problema entre o casal, Uhum, sabe assim, eu já tive situações aonde, não que eu fosse o problema, mas que isso atrapalhava o projeto de alguma maneira. entendi. E, e era muito triste, porque eu acho que qualquer coisa assim no áudio, quando as pessoas não estão se sentindo bem, é uma coisa que passa para a gravação de uma maneira terrível. Acho que a pessoa consegue captar aquilo, sabe? Aham. Você fala assim, cara, esse cara estava se divertindo muito fazendo isso, ou, pô, esse cara aqui, ele tá odiando, tá aí. Eu acho que isso é uma coisa que passa independente da qualidade do trabalho, sabe? Aham. Com certeza. E você tem algum produtor musical que tenha te inspirado muito? Nacional, internacional? Ou Cara, você... um específico não. Eu acho que tem uma tonelada de produtores que me influenciam. Eu ouço muitos discos e é uma coisa assim que eu adoro. Eu adoro ouvir discos, assim. Eu passo o dia inteiro ouvindo discos. Se eu não estiver fazendo discos, eu estou ouvindo discos. Eu acho que tem muita gente assim que me influenciou e que até hoje me influencia, até pessoas mais novas que eu fico prestando atenção no que fazem. Não sei, acho que aqui no Brasil, uma das pessoas que mais me influenciou, que eu tive a oportunidade de ser amigo, foi o Lincoln Olivetti.
Ele, assim, foi um grande ídolo para mim, desde que eu era criança, e eu conheci ele no meio dos anos 90 e consegui ter algum contato com ele. Depois ficamos amigos e trabalhamos juntos, fizemos coisas juntos. Aprendi muito com ele. Outro, assim, dos produtores brasileiros é o Liminha, com quem eu também tenho contato, é meu amigo hoje, mas que eu sempre prestava atenção no que ele estava fazendo, né? Legal. E em relação ao Lincoln, você lembra de alguma coisa, algum aprendizado específico assim que tenha te marcado muito? Não precisa ser exatamente da parte técnica, mas talvez de vida também. Com Lincoln, cara, com Ah, Lincoln eu aprendi com ele assim em tempo real, é mesmo? porque o Lincoln ele era engenheiro eletrônico formado, ele tinha assim um ouvido e uma capacidade de arranjo que eu acho que vai demorar a passar outro pelo mundo assim com essa capacidade. Ele conseguia, eu lembro de ver ele numa gravação de cordas falando assim, violino 16 tem que, aqui é 440, cara. Caraca. Esse tipo de coisa, assim, sabe? O cara Aham. ter uma ciência, uma capacidade sobre as coisas, assim, que não vai ter mais. É, Então, assim, com ele eu aprendi o tempo todo sobre acústica, sobre a parte técnica, teorias de harmonia, coisas que ele falava que eu levo até hoje, assim. caramba. Só para quem não conhece, né, o mundo da música, eu acho que vale a pena até explicar, né, assim, porque até me corrija aqui se eu estiver errado. Quando você fala 440, você está falando da nota, não é isso? De uma nota específica que pode variar, acho que 2 Hz para cima, para baixo, alguma coisa assim, né? Isso são padrões de afinação, né? Aham. A música pop normalmente é 440, aonde você afina o Lá. Uhum. E, e às vezes em música clássica é 442, às Uhum. vezes 444, algumas situações. Eu achei legal explicar porque as pessoas acho que não têm Sim, noção, entendi. né? Porque Para não ficar um papo só técnico, né? isso é uma variação muito pequena, né, cara? Assim, especialmente no meio da massa, né? Isso no meio de 16 violinos, para a grande maioria das pessoas, é imperceptível. Verdade. É incrível mesmo. E, cara, já encaminhando aqui para as perguntas que são mais rápidas, tem algumas perguntas que eu faço para todo mundo, né, para todos os entrevistados. E uma delas é como equilibra vida pessoal e trabalho, mas eu tenho a impressão de que sua vida pessoal e trabalho elas se misturam o tempo inteiro, né? Não, o pior que não, cara. Eu tenho assim eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu estou no meu terceiro filho, né? Então eu, por exemplo, eu decidi já há alguns anos atrás, e bastante influenciado pelo meu amigo Mário Caldato, eu decidi assim trabalhar diurnamente Uhum. e me propor uma rotina, sabe? Legal. Então eu trabalho entre 11 e 7 da noite, no máximo 8, e não trabalho sábado e domingo. E, e antes de ir para o estúdio e antes de começar as coisas, eu tento planejar de uma maneira que eu consiga realizar tudo que eu preciso. Eu sempre tenho na minha cabeça tudo que eu preciso ter pronto aquele dia para eu ter conseguido cumprir as coisas que eu tenho que cumprir aquele dia. Uhum. É óbvio que se alguma coisa vai para um outro lado, acontece alguma coisa, eu lido com aquilo naturalmente, mas eu me proponho assim a tentar cumprir essas metas para que eu não vire um escravo do meu trabalho, sabe? Perfeito. Pô, muito legal. E, e eu acho assim que uma coisa que isso gerou na minha vida, porque eu já tive esse momento de, sei lá, fazer dois discos ao mesmo tempo, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, só voltar para casa e dormir 6 horas, não ver os filhos, Uhum. trabalha fim de semana, tipo, vai indo assim. E, e nesse momento que eu fazia isso, eu vi que eu estava perdendo o prazer de escutar música, que para Hum. mim é a coisa que me leva a fazer música.
Aham. Então, um dos fatores assim é de que eu preciso ter tempo em casa para escutar discos e para estar ouvindo música, desfrutando aquilo, sabe? Legal. Ah, isso é muito importante mesmo, assim, você conseguir, primeiro ter uma rotina saudável, né, de trabalho e encontrar esses espaços, né, cara, para curtir, porque senão, além de você perder o prazer, você perde até a inspiração, né, porque uma coisa está ligada diretamente à outra, né, talvez, é lógico que você tem todas as suas habilidades ali, sempre, você não vai perder mais, né, mas ainda assim, você entrar no estúdio talvez sem inspiração também pode ser que não flua tão bem o trabalho, né. Eu acho que o estúdio tem um fator inspiração e tem um fator planejamento, assim. Uhum. Eu acho, por exemplo, que quando você está conversando com alguém sobre que disco que a pessoa quer que aquele disco seja, algumas decisões técnicas já são tomadas ali. Ah, que legal. Eu acho que se você fala assim, ah, eu quero fazer um disco, precisa ser um disco pop, muito competitivo, eu tenho que chegar em muitas pessoas, não sei o que lá. Você não pode fazer um tipo de orquestração ou um tipo de gravação que vai ser baixo, entendeu? Assim, você tem que soar alto pra caramba em qualquer lugar, Uhum. alto e claro. Ou sei lá, você fala assim, cara, eu quero fazer um disco com muita dinâmica, não sei o que lá. Aquilo já muda o tipo de disco que vai ser quando você está escolhendo o repertório, né, basicamente. Uhum. Então eu acho que assim, parte do que você visualiza para um disco, isso não é assim para a grande maioria das pessoas. Eu estou falando para mim que já fiz muitos discos. Uhum. Mas para mim, quando eu estou conversando com alguém sobre um disco, eu já visualizo coisas que vão me levar até chegar ele até o final. Uhum. De microfonação, de quem vai tocar, de que tipo de coisa tem que ser, aquilo já vai direcionando, sabe, um certo aspecto da execução do álbum. E aí eu acho que isso Legal. dá mais espaço, se você consegue propor que a sua mente vá para esse lugar, isso dá mais espaço para a inspiração, Legal. porque você tem mais tempo para tirar a questão técnica de lado, a questão da execução. Se você já planeja tudo desde o início, a questão técnica ela não é uma pedra no seu caminho, ela já está ali, entendeu? Uhum. Muito bom. Eu ia perguntar exatamente sobre alguma coisa de planejamento que você tivesse, mas você já se adiantou, já falou. Muito bom. É, além do hábito de colocar essas regras, né, para sua vida aí de horário de trabalho, de não trabalhar no fim de semana, você tem algum outro hábito que você tem implementado para ter uma vida mais saudável? E aí pode ser fisicamente, mentalmente? Cara, eu medito Ah, de legal. manhã, Todos os dias? todos os dias, pelo menos 10 minutos, 10 a 20 minutos. E qual método você usa? Você usa algum Cara, eu uso aplicativo? Headspace. A Headspace, legal. Não é nada assim, coisa, mas só a ideia de foco e de concentrar assim no dia. E eu moro e trabalho em Botafogo, que é um bairro difícil de andar, né? É um Uhum. bairro com calçadas estreitas e com muita gente, muita densidade demográfica. Então eu tenho uma esteira em casa. E aí eu também caminho todo dia, Legal. pelo menos 40 minutos. Muito bom. Então, mas eu acho assim que eu poderia estar mais saudável, eu poderia estar com menos peso do que eu tô. E eu acho que isso também é um pouco inevitável, porque eu passo o dia inteiro sentado, né? É. Que é mais difícil. Mas também, assim, acho que é um passo de cada vez, né? A gente vai implementando uma coisa de cada vez e é melhor do que a gente tentar fazer tudo de uma vez só também, né? Eu acho que É, as pessoas. essas duas coisas, especialmente de meditar e de caminhar, são as coisas que me dão. Assim, o dia que eu não faço é estranho. É, né? É, É muito bom. Meditar, eu uso o Headspace também. E é engraçado, eu sinto isso também. Mas eu sinto especialmente depois de um longo período, assim. Se eu consigo ficar, sei lá, 10 dias seguidos,
e às vezes eu pulo por algum motivo específico, tive uma Então, reunião. exatamente, o dia que você não faz parece que você está doendo, né? É muito louco, né? Como faz diferença, assim. É muito engraçado, né? É a mesma coisa caminhar. O É. dia que eu não caminho assim uns 40 minutos, sei lá, parece que eu durmo mal, ou que a coluna dói, sabe? A gente já Parece, não parece que sabe você tá, se é tá fator meio torto. psicológico ou não, né? É, eu não sei, eu acho que é um dia diferente, assim, até de atenção mesmo. É, verdade. Assim, pelo que você falou da sua história, você sempre trabalhou com música e como produtor, assim, desde muito novo, né? Mas em algum momento você pensou em fazer alguma coisa diferente disso? Olha, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu fui um pouco de tudo, né, cara? Trabalhei em Uhum. loja, fui office boy, fui digitador de placar do Maracanã, Essa é boa. eu já fui aquele cara que entrega panfleto na rua, Aham. já trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei limpando chão de bar, já fui assistente de estúdio, já passei por vários trabalhos. Agora, assim, como uma carreira, é até engraçado, porque eu nunca pensei, por isso até eu estava tocando naquele assunto da possibilidade de uma longevidade na carreira, porque para mim, eu nunca pensei que eu poderia ser o que eu sou hoje, Uhum. porque não é uma coisa que você fala, eu vou fazer uma faculdade, e naquele momento não era. Hoje em dia, por exemplo, você fez uma faculdade disso. Na época que eu trabalhava, isso nem existia. Eu nunca achei assim que aquilo poderia ser uma profissão mesmo, sabe? Aham. Principalmente áudio e estúdio. Eu falava assim, pô, eu sou músico, mas eu também não tenho essa atração toda em tocar ao vivo. Eu gosto mais do estúdio. O estúdio é uma coisa que é meio assim. Era uma coisa distante, entendeu? Aham. Então, eu me considero, eu penso isso, parece até assim ridículo falar sobre isso, mas eu penso todos os dias eu penso nisso, como eu tenho sorte de estar esses anos todos conseguindo viver desse trabalho que é um trabalho que eu amo. Ah, que É legal. uma sorte muito grande. Verdade. Óbvio, tem um pouco de talento, tem um pouco assim de bom senso, mas é uma sorte, é muita sorte, porque eu conheço milhões de pessoas tão ou muito mais talentosas que às vezes Ah, não verdade. conseguem fazer as coisas que gostariam de fazer na vida. Então eu acho que tem uma sorte muito grande aí. É legal que você trouxe isso, porque muita gente ou não tem esse senso de gratidão, né? Por ter conseguido fazer o que ama, assim, não percebe isso, talvez. E, e que faz uma diferença, né, na sua vida, você se sentir feliz e grato tanto por ter conseguido conquistar o que você conquistou e também pela sorte, né? Que muita gente não dá valor ao papel da sorte também na vida, né? Eu acho, por exemplo, eu penso, óbvio que eu penso muito sobre isso, né? Mas eu acho, por exemplo, esse negócio que você perguntou antes, teve algum projeto que foi mais difícil? Eu sempre, assim, ao longo dos anos, eu me senti com tanta sorte de estar podendo executar o trabalho que eu executo, que eu nunca achei, por exemplo, assim, poxa, que saco, vou ter que ir lá fazer aquele negócio hoje. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, cara. Uhum. Maneiro. Independente de que projeto e que artista fosse, eu sempre acho que a coisa do áudio, e nesse caso assim do estúdio e do coisa, a beleza do ofício é você poder estar ali pensando uma coisa diferente do que você pensaria normalmente. Uhum. Que eu acho que se eu estiver tratando do meu lado artístico, eu sei exatamente como eu quero que ele seja, como ele deve ser executado, mas isso é muito diferente da coisa da produção. Eu acho que a coisa da produção, a beleza do ofício é você ter que pensar num estilo completamente diferente do seu e ter que ter a maestria de lidar com aquela estética diferente ou com os desejos de outra pessoa e tornar aquilo viável enquanto um produto estético.
Uhum. Eu acho que isso é a beleza do ofício da produção. Então, assim, não tem nenhum disco que eu fiz na vida que eu pensei assim, pô, que saco. Sempre, sempre, até mesmo a ideia de que eu tenho que me adequar àquilo, ou de que eu tenho que tocar baixo de um jeito diferente naquele álbum, ou tenho que pensar um outro tipo de som, eu acho que a beleza do ofício é isso. Legal. Não é exatamente ter uma assinatura, é você poder ter uma amplidão estética que Uhum. você não teria só como artista. Perfeito. Ah, muito legal. É, me diz, assim, no geral, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Cara, eu recebi muitos conselhos bons na vida, mas tem coisas assim que toda vez eu penso assim. Um é da avó do Domênico, que engraçado. Uma vez ela chegou toda suada, assim, num almoço de família daqueles, domingo, sabe? Aham. E eu tava conversando com ela tava com uma coisa na garganta, tipo um enfisema, uma coisa assim. Tava com a voz meio, sabe? Aham. Aí eu falei, e aí, tudo bem com a senhora? Ela falou, pô, fiquei 2 horas esperando no ponto de ônibus, esse sol desgraçado, e a música não toca. Aí esse negócio é engraçado, porque não é exatamente um conselho, Uhum. mas a ideia é uma ideia que eu levo comigo, que é assim, o sol e a espera tudo bem, mas a música não tocar não tá legal. Sabe assim, quando a música não toca, é que tem algo errado, sabe? Aham. E aquele negócio eu levo, não é exatamente um conselho, mas é a ideia. Sim, sim. Muito bom. A outra coisa foi um cara que ouviu a seguinte pergunta do Michael Jackson, que é uma pergunta engraçada porque ela é uma pergunta e uma afirmação. O cara estava com o Michael Jackson numa situação, um produtor americano, e ele estava falando uma coisa e o Michael Jackson falou assim: You love music, don't you? Isso é engraçado porque é uma pergunta e uma afirmação que basicamente justifica o fato de você passar tantas horas fazendo aquilo, sabe? Aham. Então, uma espécie de. Não é exatamente um conselho, mas é assim. Quando eu estou em alguma situação que às vezes eu falo assim: You love music, don't you? Assim, então continua aí nessa parada que isso aí tá. Se você ainda tá amando isso aí tá bom. Legal. E você lembra, assim, nos últimos, talvez, 5 anos, assim, qual foi o momento que você esteve mais feliz e por quê? Cara, é engraçado porque eu não me lembro muito de momentos tristes. É boa. Que bom, né? Mas eu acho que, não sei, eu acho que eu tenho sorte de ter muitos momentos felizes em estúdio. Esse estúdio que eu tenho agora, ele é uma ideia que eu tinha há muitos anos, e eu já estou nesse estúdio há 6 anos. Eu tinha um estúdio anteriormente com o Berna e com o Daniel Carvalho, e era um estúdio que fazia muita coisa de trilha e muita coisa, então não era um estúdio preparado para gravar ao vivo. E eu lembro que eu saí do estúdio pensando assim, pô, preciso fazer um estúdio legal para gravar ao vivo, para poder ter um ambiente assim onde você possa tocar todo mundo ao mesmo tempo e ter essa interação que é uma coisa que naquele estúdio eu não conseguia fazer. Uhum. Eu sempre tinha que procurar um outro estúdio maior. Então eu consegui realizar isso. Esse estúdio que eu tenho hoje é preparado para isso, assim, tecnicamente, de espaços, quantidade de salas e tal. E aí eu acho que isso foi um grande passo na minha vida. Então, assim, eu acho que isso de 6 anos para cá, não que antes não tinha, mas 6 anos para cá, inclusive, se intensificou, porque eu estou trabalhando num lugar que eu acho que é incrível. Eu consigo realizar todas as coisas que eu quero realizar ali sem problema algum, sabe? Legal. Muito bom. Você tem algum livro que tenha impactado muito sua vida? Cara, não sei.
Acho que são tantos livros, mas de música não. Não, música, livro em geral, por algum motivo tem a gente marcado. Se quiser, a gente pode deixar. Se quiser lembrar aí, a gente passa, vai para outra e depois volta nela, ou então até pula, se achar melhor. Isso é engraçado, né? Porque você lê tanto que às vezes acaba. Eu não tenho um livro específico assim, não. Não, Mas eu leio bastante. Eu sou legal. aquela pessoa que fica lendo dois, três livros ao mesmo tempo, sabe? Não, eu sou desses também. Eu comecei a fazer isso, na verdade, há pouco tempo, porque eu ouvi de um cara que eu admiro bastante, e ele me fez mudar um pouco a forma de eu enxergar os livros, né? Que ele fala o seguinte, que depois que a gente começou a ler online, né, ler texto de blog, essas coisas são mais rápidas, a gente começou a achar que a gente estava super informado, né? Uhum. E quando você pega um livro que é maior, mais denso, vai dar mais trabalho, você acaba desistindo no meio do caminho. E, e ele falou que ele tinha parado de ler, ele sempre leu muito, e tinha parado de ler por algum motivo, e ele estava tentando se entender, e ele falou, cara, quer saber, eu vou começar a encarar os livros como textos de blog. Eu vou abrir em qualquer lugar, vou ler, se eu gostar eu continuo, se eu não gostar eu não continuo, pulo para outro, e vou testando até eu parar em um que eu goste, e eu leio ele até o final, aí às vezes eu volto no outro, e ele falou que fica pulando de um livro para o outro. E eu achei interessante, e eu fiz uma comparação ainda diferente. Depois eu comecei a pensar, eu falei, cara, o problema do livro é você parar e não ler outro livro, não começar outro, porque você não terminou aquele, né? E muita gente faz isso. Fala, não, nem terminei o outro livro, nem ia começar esse aí. Só que a gente não tem esse mesmo apego, por exemplo, a séries de TV, né? Se você Uhum. vai assistir Netflix e você está assistindo um negócio que você não está gostando muito, você vai pular para outro e pronto. É mais. Você se deixa levar, né? Mais prazeroso. Eu faço Exatamente. isso, eu fico dando pulinhos assim em livros. Não sei, tô tentando lembrar um engraçado, eu lembro de vários. E filme, documentário, É alguma que coisa nem assim. disco, assim, eu não consigo falar um disco. Você Aham, fala assim, cara, pensa um disco, cara, isso é impossível. impossível. Pô, tem uma parede aqui de disco, não consigo escolher um, sabe? Eu até cortei essa pergunta, falei, cara, acho que vai ser difícil. Não, é impossível pra mim. É. E você tem algum filme ou documentário favorito? Cara, um filme favorito também não tenho, não. E Não, né? olha que eu acho que cinema é outra arte que, assim, se eu pudesse. Eu só não fui trabalhar com cinema porque eu acho que cinema demora muito tempo. O tempo que o cara faz um filme, eu faço, sei lá, 20 e poucos discos, sabe? Caraca. É. Pô, cinema é muito demorado, né? Uhum. Mas eu E, tinha vontade de trabalhar com cinema, assim, é uma arte que eu acho muito impactante. Você poder trabalhar com tudo aquilo, com fotografia, com texto, com música. verdade. Ainda dá tempo, né? De repente rola uma reviravolta aí. É, fazer um filme, né? Verdade. E, é, cara, penúltima pergunta aqui, que é, se você pudesse ter um outdoor gigantesco em qualquer lugar do mundo, e que esse outdoor estivesse num lugar onde passasse milhares ou bilhões de pessoas, o que você colocaria nele e por quê? Nossa, que pergunta, hein, cara? É. Cara, eu acho que eu poria, assim, seja feliz. Que acho que as pessoas não estão preocupadas com isso, né? É, As pessoas estão preocupadas com várias coisas, mas não com a própria felicidade. E a vida fica muito mais fácil quando você é feliz, né? Fica mais verdade. fácil para as pessoas em volta de você. Então, E se você, aproveitando a sua resposta, então, se tem alguma dica prática, assim, de alguma coisa que você acha que se as pessoas implementarem, elas podem ser mais felizes, assim, tipo, implementar amanhã, vou mudar esse hábito amanhã, você acha que tem alguma coisa, tipo meditação, você falou, né, mas tem alguma outra coisa? eu acho que as pessoas têm que ter o hábito de olhar para si e para o entorno. Uhum, O Brasil, então, é um lugar engraçado, porque as pessoas não pensam coletivamente de maneira nenhuma, assim. Não uhum, tem nenhuma sensação de pátria ou de coletividade. É uma coisa assim que é um cada um por si desgraçado, né? verdade. E eu acho que se você consegue
enxergar isso dentro de você, enxergar o que você pode mudar em volta de você, aquilo gradativamente vai mudando. Mas é uma coisa que tem que ser empregada todos os dias, né? É como a meditação, né? Só vai fazer o efeito se você fizer regularmente. É que nem tudo, né? Não é Ah, imediato. verdade. É que nem tocar, né? Isso também serve que nem são os discos, né? Assim, se você chegar para gravar e você ainda não tem a música, você não tem a música, tipo, não adianta, É. né? Assim, se você não está apto a tocar guitarra para tocar guitarra naquela música que você não sabe, não é durante a gravação que você vai ficar apto. Você está fazendo o que você está fazendo. Uhum. As coisas se movem mais assim como uma coisa de inércia, né? Aham. Se você está fazendo uma coisa, você tende a continuar fazendo. Se você não está fazendo, você tende a não continuar fazendo. São como se fossem músculos Uhum. que as pessoas precisam exercitar. É, verdade, concordo. E você tem alguma recomendação de podcast, ou de app, ou de pessoas que você acha legal seguir online? Qualquer recomendação nesse sentido? Eu não ouço muito podcast assim para ser sincero. Uma coisa que eu faço parte, e aí por causa disso eu ouço, é uma rádio online que se chama Worldwide FM. Eu tenho um Uhum. programa lá que se chama Point of View. Essa rádio é uma rádio do Giles Peterson, que é aquele DJ inglês, Uhum. e é uma rádio que tem DJs e colecionadores de discos ao redor do mundo. Eu Legal, tenho um programa lá de 2 horas, junto com meu amigo João Duprá, e aí a gente acaba escutando o que os outros fazem também. legal. Mas eu não tenho assim coisas online que eu sigo ou que eu fico tem uma coisa assim que eu acho que ao longo da vida eu não tenho nem assim dentro de casa um tipo de música específico que eu ouço ou um tipo de filme, sabe? Uhum. Um tipo de livro. Tem umas horas que eu tô assim, sei lá, quero ver como é que aprende a fazer kombucha, ou no dia seguinte eu quero ler uma biografia, ou sabe, assim, eu não tenho um centro de interesse, porque assim, a coisa da música é uma coisa que toma muito meu tempo e meu foco. Aham. Então, a outra área toda, ela não tem assim uma área específica. Eu tenho curiosidades múltiplas, sabe? Legal. E por último, é, onde é que as pessoas podem te encontrar online, se elas quiserem saber mais de você, quais são as redes que você faz parte, como que você troca mais com o pessoal? Eu uso Facebook e Instagram. Uhum. Eu tenho um website meu, cassim.co, Uhum. e respondo lá se alguém mandar mensagem Legal. ou qualquer coisa. Tem o meu canal do YouTube, mas que eu só ponho os clipes lá. Uhum. Mas assim, as mensagens chegam. Eu tento responder todo mundo. Às vezes eu não consigo, mas eu tento olhar assim o que estão me falando e eu tento não ser distante das pessoas, sabe? Às vezes é difícil porque também trabalhando tantas horas por dia, né? Fica difícil ficar alimentando a rede social. Eu não fico o dia inteiro na internet. Uhum. Eu olho a internet, sei lá, uma vez por dia. Uhum. Eu nem tenho tempo muito para estar conectado dessa maneira, sabe? Ah, entendi. É, é bom, saudável também, né? Eu acho, pelo menos. E Tudo é bom. Para quem é bom estar na internet, é bom estar na internet, né? verdade. E o seu Instagram qual é? É arroba, só para as É pessoas. cassim.co, que nem meu site. Cassim.ca. Beleza, perfeito. Cassim, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Foi, cara, Pô, um valeu, Henrique. Foi mega ótima a prazer. entrevista. Obrigado. Pô, curti bastante e espero que, sei lá, em breve a gente consiga marcar outro. E quando eu tiver a comemoração, eu vou te chamar, hein, cara. Você é do Rio? Eu sou de Niterói. De Niterói. Pô, vou aparecer lá de surpresa, vai ser foda. Vai ser foda mesmo. Vai dar bug no cérebro de todo mundo. Pô, se a gente amar essa direito, vai ser inacreditável. Vai ser bom, cara. A gente vai tocar isso aí secretamente. Vamos esperar passar essa fase aí
A gente marca então. Sabe um lugar, aquele canal, galera daquele canal Music Box lá em Porto Alegre? Não conheço. É um canal de videoclipes que tem na TV a cabo. Aham. Eles me falaram que eles têm esse ritual também, que é tipo uma coisa comemorativa. Tem canecas com foto minha. Ah, meu, que maneiro. Eu Aí, pô, fiquei louco fiquei com inveja agora, eu quero as canecas, pô. Pois é, eu falei, pô, eu quero isso aí, cara. Muito Caneca foi bom. foda. Pô, caneca eles mandaram bem, eu vou providenciar isso aí também, porque agora eu fiquei com inveja. É, eu devia arranjar, fazer uma série, né, de canecas com fotos do clipe, né? É verdade, ia ser legal se tivesse, tipo, cada caneca no momento de você espalhando pó assim em cima da cidade, sabe? E Pô, a isso gente ia ser botar uma do foda. lado da outra. Muito bom, cara. Obrigadão, Cassim.